Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Referente aqui à parte de programação centro de usinagem. Último vídeo dessa sequência. Ainda falta uma parte, né, para terminar da peça em si, que é as furações da peça original, né? A gente parou a peça original para entender essa questão aí dos eixos auxiliares I e J, né? Então, a gente, referente a essa sequência de IJ, a gente finaliza aqui nesse vídeo. Bom, como eu tinha dito para vocês, a gente sempre estava fazendo o arco, né, no centro da peça. Vamos fazer agora distante ali do centro. Vou colocar mais ou menos o seguinte. Deixa eu pensar aqui no valor. Eu vou deixar ele distante aqui, ó, 50 no X, 50 no Y e vou fazer um arco com 80 milímetros de diâmetro. 50, 50 e o arco com 80, tá bom? Então vamos lá, deixa eu meio que resetar ele aqui para a gente iniciar. Beleza. Vou pegar aqui a mesma referência, a mesma ferramenta que a gente vai utilizar, T05. Né? Aí agora, aqui, esse ponto de origem dele, que seria essa linha aqui, ó, esse ponto de origem dele, eu vou, agora aqui na referente à compensação, vou ter que colocar ele um pouco mais distante. Né? Eu coloquei aqui 55. Como ele vai ficar com 50 de altura, eu vou colocar ele aqui um pouco menor, né? Vai ficar 50 de altura, mas na verdade ele vai ficar com 80, né? 20. Então vai ficar ali pelo menos 30. Então esse Y55 aqui, eu vou alterar ele, vou colocar Y15, que é para ele poder compensar. O X125 eu vou colocar ele um pouco menor, já que ela vai ficar mais ou menos aqui, né? O 125 é no centro, então como ela vai ficar mais aqui para esse ponto, eu vou diminuir mais ele. Vou colocar aqui X50. Então é só para ele fazer as compensações. Beleza, agora vamos para o ponto inicial. Né? Esse ponto inicial que seria o ponto de origem. Dá um zoom aqui. Como ele vai ter 80 de diâmetro e ele vai ficar referenciado nessa distância aqui com 50, o x, no que diz respeito a esse deslocamento, vai ser 50. Né? Então, eu vou colocar aqui embaixo x50, que é para ele ficar ali referenciado. E o y vai ser quanto? O y vai ser 20. Né? Ou melhor, né? Vamos calcular. Né? Eu falei 20 aqui logo, mas vamos calcular. O diâmetro dele vai ter 80. Então, pegando ali pelo arco, como ele vai estar posicionado nessa distância aqui de 50 por 50, a gente vai ter o quê? 20, ou melhor, 40, né? Já que é 80, né? 40. Então, a gente vai ter 50 menos 40. Né? Então, vai ser Y10. Ele vai aqui para o Y10. Y10 vai ser o ponto ali de origem dele. X50, Y10. Aí veja que Y10 eu vou deixar ele menor. Eu queria que esse Y aqui da compensação ficasse menor do que o da origem. Como aqui o da origem ficou 10, esse aqui ficou 15, eu vou colocar ele menor, vou colocar 0. Y0. E o X50 aqui eu também vou alterar. Vou colocar ele 40. Né? 10 milímetros pelo menos ali de diferença, já que a ferramenta tem 5, se eu não me engano, de diâmetro. Então beleza. Posicionou aqui no X50Y10, ele vai penetrar 1 milímetro e agora ele vai deslocar fazendo o arco lá de 80 milímetros. Agora vamos verificar as coordenadas para ele fazer isso. Primeira coisa, a referência dele do ponto inicial vai ser a mesma, né? Que aqui no caso aqui vai ser o do ponto final, né? Ou seja, o ponto inicial vai ser o mesmo do ponto final, já que ele vai deslocar 360 graus. X40 e Y0, beleza. Bom, vamos lá para o I e para o J. Eu tinha até dito no outro vídeo que eu ia começar ele mais aqui, né? Ia colocar nesse ponto para o I não ficar zero. Mas vamos alterar esse ponto aí para ele não ficar zero. Então, o X não vai ser 50, né? Que seria esse 50 aqui de origem, né? O X vai ser quanto? Você tem 50 do centro mais 40 do arco da peça. Então você vai ter ali o x90. Então essa origem aqui, ela vai ser x90 e o y não vai ser 10. O y vai ser 50,
que é o arco dele. Beleza, então aqui eu vou ter que alterar aqui para ele não ficar tão distante. Vou colocar aqui o x 80 e o y eu vou colocar 40. Y 40, que é para ele poder compensar. Posicionou Z-1. Aí agora ele vai deslocar para parar no ponto, o ponto de origem vai ser o ponto final, já que vai ser 360 graus. Então aqui o x vai ser 90 e o y vai ser 50, tranquilo. Então agora vamos lá para o i e o j. O i, já que ele vai iniciar, deixa eu fazer aqui o esboço, né? Ele vai ter esse arco aqui. Como ele vai iniciar desse ponto e o centro dele é esse aqui, o i vai estar distante quanto do arco? Vai estar distante 40 milímetros. Né? Então, nesse caso aqui, o i vai ser 40. I 40. E o j? O j está no mesmo alinhamento. Né? Porque o j não é o paralelo ao eixo y, né? O eixo auxiliar do y. Então, o j aqui vai ser 0. J 0. E, aparentemente, só. Vamos colocar para testar aí. Se tiver algum erro aí, a gente corrige e vê o que foi. Ele vai parar mais aqui, né? À esquerda. Ó, ficou errado, ele ficou diferente do que a gente estava querendo, né? Vamos entender e descobrir, né, o que aconteceu aí de errado. Ele fez o 360 graus, mas basicamente o que aconteceu, né? Ele iniciou no ponto correto, só que o arco era para ficar desse lado. Eu queria que ele ficasse desse lado e não desse outro lado. Né? Ele iniciou no ponto, mas ele fez do lado oposto. Né? Ele fez do lado oposto. Eu queria que ele fizesse esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ver se eu consigo identificar o que foi que aconteceu de errado. G0, x80. Y40, Z2, G43, beleza, H5, então agora ele vai para o ponto de origem aqui, G1, X90, Y50, tá? Então tudo certo. G1, Z-1, penetrou, aí agora ele vai para o X90, Y50, beleza, só que no caso eu quero... Engraçado porque de qualquer maneira ele fez o movimento anti-horário, né? Eu queria que ele fizesse o movimento anti-horário, mas para o lado oposto, né? Para o lado oposto. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ver aqui. Eu queria que ele ficasse aqui. Que ele ficasse aqui. Então, referente a ele iniciou aqui. Então, referente aqui ao eixo, ao centro. A gente vai ter o x vai ser quanto? Nesse caso aí, no que diz respeito ao x, ao y, vai ficar com a distância do arco mesmo, aí 40. E o j, que seria a altura, j0. Pegou desse ponto aqui. Deixa eu só repetir aqui para ver o ponto que ele fez, o deslocamento que ele fez. Pegar ali certinho ali a referência. Ele iniciou aqui nesse ponto. Ele fez o deslocamento até voltar para esse ponto aqui de origem. Se a gente fosse fazer esse ponto aí, se eu quisesse fazer esse ponto aí no que diz respeito à origem dele, acho que eu já sei o que foi. Já sei o que foi. Deixa eu dar um stop aqui. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Como a origem está aqui nesse ponto e o valor de centro está aqui mais à esquerda, provavelmente que faltou foi o sinal negativo. Aqui, ó, do I menos 40. Né? Porque o início do arco, ele vai representar como se fosse o ponto I0 e J0, né? O início ali dele. E aí, como ele está ficando distante à esquerda, esse valor seria negativo. Né? Então, eu acho que é isso aqui, menos 40.
Deixa eu dar um reset aqui. Vamos ver agora se ele vai fazer certinho no ponto que a gente quer. Iniciou. Pronto, então foi isso mesmo. O valor dele. Deixa ele terminar aqui que eu vou explicar melhor essa informação. Pronto, beleza. Deixa eu... Stop aqui, ver se ele... Pronto, aqui, ó. Perfeito aqui. Pronto, o que é que acontece? O ponto de origem, x90y50, para o arco, ele é, respectivamente, a referência do I0 e J0. Como o centro ele está à esquerda desse valor, essa distância aqui, que é referente ao eixo Y, né, que seria o paralelo ao eixo X, como ele está à esquerda, ele fica negativo. Então, no caso, como é 80 de diâmetro, o raio 40 e menos 40. E por que o J ficou zero? Porque no que diz respeito ao eixo Y, vou marcar ele aqui melhor, ele não está nem para cima, nem para baixo, ou seja, ele está no J0. Então, por isso que ele precisa ficar com essa informação, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!